casa. Por isso reconhecemos o seu trabalho e honramos e aprendemos com eles. Amém? Deus muito vos abençoe. Meus irmãos, nós acabamos de ler na carta aos Romanos e nós estamos lendo uma justificação pela fé. Essa justificação é unicamente pelo canal Jesus Cristo. A irmã Carmen falou de justiça, os louvores falaram de justiça e falaram de amor. Se pudéssemos dizer qual o pano de fundo desta mensagem que o Senhor tem colocado ao meu coração, eu diria que é amor. Mas podemos falar de amor, mas podemos falar de justiça. Nós precisamos compreender que o Evangelho de Cristo, um Evangelho que hoje tem sido um pouco mal interpretado. E nós vivemos num mundo onde é importante falar sobre o Evangelho de Cristo, o Evangelho do qual nós devemos olhar para as Santas Escrituras e nos moldarmos a Ele, e não moldar este Evangelho aos nossos desejos e às nossas vontades. Meus irmãos, eu quero começar dizendo que a solução de todos os nossos problemas, todos, sem exceção, eles estão no Evangelho de Jesus Cristo. Todos os nossos propósitos estão no Evangelho de Jesus Cristo. Se não estão, tem alguma coisa que precisa melhorar. Alguma coisa precisamos fazer. Se o que dá norte ao curso da nossa vida não for o Evangelho de Cristo, alguma coisa precisa melhorar. Alguma coisa vai precisar mudar nesta caminhada. Nós podemos dominar muito bem a sua palavra, nós podemos manejar muito bem as Escrituras Sagradas, nós podemos conhecer muito bem de teologia, nós podemos conhecer grego, isso é bom, podemos conhecer o hebraico, a nossa homilética pode ser ótima, a nossa retórica, nós podemos fazer uma boa exegese do texto, mas se nós não compreendermos de fato o verdadeiro Evangelho de Cristo, se nós não vivermos ele diariamente, alguma coisa precisa mudar. Alguma coisa precisa retornar para o caminho. Hoje, a Igreja de Cristo tem ouvido pouco falar do Evangelho de Cristo. Eu louvo a Deus pelo ministério da Adelve. Aqui é um ministério que se preza pela pregação da palavra de Deus. Nós podemos ouvir deste altar homens e mulheres falando daquilo que Deus quer, da forma que Deus quer nortear a nossa vida. Mas nós sabemos que lá fora não é bem assim. E a nossa vida não se resume a estar aqui. A última canção, há um ambiente de adoração, um ambiente propício para a pregação da palavra, e a última canção deixou claro o que você vai encontrar lá fora. Você vem e busca aqui. Lá fora você pode encontrar aquilo que Deus sonhou para você. Mas depende das suas atitudes, depende das suas escolhas, depende de com quem você tem andado, depende do caminho que você tem escolhido andar, depende das escolhas que você tem feito. Meus amados irmãos, o Evangelho, diferentemente de que muitos pensam, que apenas está no Novo Testamento, o Evangelho está de Gênesis a Apocalipse. Quando o homem percebe-se nu, lá em Gênesis, e o Senhor mata um animal para colocar as roupas, ali já estávamos apontando para o sacrifício. Quando nós olhamos um pouco mais atentamente a palavra do Senhor, nós podemos compreender o que realmente é o Evangelho de Cristo para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, e como ele se aplica, o que devemos fazer. Em Êxodo capítulo 34, Deus deixa muito claro, a partir do versículo 5,
ele diz assim: e o Senhor desceu numa nuvem, se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares. O Senhor guarda a sua misericórdia até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Isso aqui podemos dizer que é um hebraísmo. Não há pecado que ele não possa perdoar. É isso que ele está falando. Parece redundante o texto, que ele perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Que ao culpado, ele não tem por inocente. Que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª geração. Meus irmãos, ele está dizendo aqui a diferença de pecado e de iniquidade. Pecado é aquilo que você cometeu ali na esquina por um descuido. E iniquidade é aquilo que Deus tem incomodado no seu coração, aquilo que Deus tem dito para você, aquilo que Deus tem semeado no teu coração para você deixar, e você insiste. E você persiste, você planeja e você quer ficar com aquilo ali, conversando, você alimenta. Essa iniquidade é que visita gerações. Mas o perdão do Senhor é até 1000 gerações. É infinitamente maior. Mas parece incoerente como ele pode ter um perdão tão grande, mas ele não inocenta o culpado. O texto diz que ele não tem o culpado por inocente. Como é que compreendemos isso? Como é que podemos compreender um evangelho que perdoa a iniquidade de até 1000 gerações da sua e da minha descendência, mas ele não tem o inocente, o culpado por inocente, perdão? Bruno, você poderia abrir, por favor, no Salmo de número 32, versículo 1. Veja o que o salmista ministra para nós. Perceba: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo o pecado é coberto. O texto está dizendo que ele não inocenta o culpado, porém, é bem-aventurado aquele que a transgressão é perdoada, aquele que o pecado é coberto. Miqueias diz que ele lança os nossos pecados, todos eles, num mar de esquecimento. Ele diz que já não se lembra mais dos nossos pecados, dos nossos delitos. Deus é infinitamente justo. A justiça é um dos pilares do nosso Deus. E como podemos compreender um Deus tão bondoso, tão amoroso, mas Ele não inocenta o culpado, Ele não nos tem por inocente. O culpado, o que ele precisa para ter justiça? Ser condenado. Tem algum inocente aqui? Todos somos culpados. Todos somos culpados. Mas como isso pode acontecer? Lançar num mar de esquecimento. Eu vou ler o texto, diz, Miqueias capítulo 7, diz que quem é
Deus, 7, 18 e 19, quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Ele já não se lembra mais dos seus delitos. Ele já não se lembra mais dos meus delitos e dos meus pecados. Estávamos mortos, entregues ao nosso pecado. A nossa vida era aquela, medíocre, na lama. Certa feita, eu falava de Jesus a uma senhora. E eu já vinha falando de Jesus para ela há algum tempo. Alguns meses, sempre que eu podia, eu falava do Senhor Jesus, do amor de Deus. Eu sempre falava do amor de Deus para ela. Um dia, ela me perguntou o que eu preciso para ter esse Jesus. Eu falei, você precisa reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. Porque Ele é um Deus que perdoa pecado e que nos tira de um tremendal de lama. Ela disse, o quê? Eu não tenho pecado. Eu sou uma pessoa muito boa. Ela não reconhecia os seus erros. Ela disse que só fazia o bem. Existem pessoas que lamentavelmente pensam assim. Estávamos mortos nos nossos delitos e não somos inocentes. Mas nós sabemos que Deus não inocenta o culpado. Como um Deus tão grande e poderoso é capaz de perdoar sem inocentar? Meus irmãos, eu diria que um dos pilares de sustentação que divide e que norteia o Evangelho de Cristo, hoje que nós mais temos aí fora, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem o Evangelho segundo Kardec, a Umbanda tem um livro do Evangelho criado por eles, baseado em Jesus Cristo, mas da forma que eles entendem. Mas o Evangelho de Cristo está aqui na sua palavra. É esse que perdoa até 1000 gerações. É esse que não inocenta o culpado. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 17. Para mim é fundamental esse texto. Provérbios capítulo 17, a partir do versículo 15. Provérbios 17. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Meu Deus. Eu vou ler novamente. Deixa o texto aí, por favor, Bruno. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. O que está dizendo aqui no texto é que você não pode perdoar aquele que é culpado. Nós já lemos que Deus não inocenta o culpado. Ele perdoa. E como que isso se dá? Nós temos visto isso. O cenário aqui desse texto é um tribunal. Tem um tribunal estabelecido aqui. Há alguém que está sendo julgado. E quando interpelado, ele levanta e diz: foi eu que cometi esse crime. Esse pecado foi eu quem fiz. Eu sou o culpado. E o juiz então levanta e diz: mas eu vou lhe inocentar. Você está hoje livre. O que o texto está dizendo é que esse juiz, ele é abominável, tanto ele quanto o réu. Perceba-se que não é só quem é inocentado ou quem declama a sentença. Como isso
pode se dar. Como Deus perdoa os nossos pecados sem nos inocentar. Existe a família que foi atingida, sentada nessa plateia, clamando por justiça. Nós, cristãos, estamos sempre falando de justiça, nós sempre queremos ver justiça, muito embora nós vivemos pela graça. Nós sabemos que a graça nos alcançou, mas a justiça do homem, ela cria sede no povo. E hoje, os veículos de comunicação incessantemente falam sobre isso. Nós temos nos tribunais centenas de sentenças sendo distribuídas a culpados, tido por inocente. E ele disse que cometeu o crime. Ele disse que pecou. Mas o juiz decide inocentá-lo. A família vai ficar indignada nesse cenário aqui do texto. Nós não sabemos qual foi o pecado, qual foi o delito que ele cometeu. Mas aquele que sofreu, aquele que foi a parte que sofre no delito, ele tem sede de justiça. Ele quer que a justiça seja feita, nós sempre ouvimos isso. E como a justiça pode ser feita, se esse juiz não pode inocentar quem é culpado, porque se ele o faz, a palavra de Deus diz o quê? É abominável. Deus, um dos seus pilares é a justiça, irmão. Ele não poderia simplesmente abrir a porta lá do inferno e falar, vocês estão liberados, podem sair. Ele vai contra aquilo que ele estabeleceu, aquilo que ele determinou. Nas mais de 600 leis, quase aí 613, alguns dizem 615, 616, resumidas em 10 mandamentos, foi ele quem instruiu os homens a escrevê-las, conforme os seus preceitos. Então, como perdoar sem ser injusto? Como inocentar? Nós estamos tendo notícias, e são muitas as notícias, de um evangelho, que isso está ficando de lado. A verdadeira motivação do evangelho de Cristo, o que de fato Cristo veio fazer nessa terra, a nosso favor, de fato nos inocentou. A sua palavra diz que são 1000 gerações, ele não enxerga mais os nossos delitos. E como isso se deu nessa trajetória? 2 Coríntios capítulo 5, nos fala sobre a morte do Filho. Capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Ele nunca conheceu o pecado. Ele jamais pecou. Mas ele o fez pecados por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus precisava ser feita. Ele olhou de lá e entendeu que precisava ser feito. E o evangelho está posto desde a fundação. Meu irmão, nós aprendemos nos seminários, alguns com nomenclaturas diferentes, que aqui está posto uma doutrina da imputação. A imputação é aquilo que foi creditado, aquilo que foi lançado. Nós não estamos acostumados a amputar. Mas o termo aqui é imputar.
Os nossos delitos, dos quais estávamos mortos, foram imputados naquele que jamais pecou, naquele que jamais errou, no próprio Deus encarnado. Ele assume a culpa por nós. Ele então se entrega por nós. Veja o compromisso de Deus com a sua justiça e com o seu amor para conosco. Ele não poupa o seu próprio filho para que a sua justiça fosse feita, mas sem inocentar. Por isso houve densas trevas. Naquele dia, houve densas trevas. Algumas traduções dizem que quase que palpáveis ao homem. Era como se Deus tivesse canalizado e estava o fazendo, para que a sua justiça fosse feita. Veja o que o texto diz. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus foi feita nele, para nós, para nos alcançar, para que as 1000 gerações, como diz a sua palavra, para que ele lançasse num mar de esquecimento os nossos delitos, sem nos inocentar. Ele assume todas as culpas por nós. Então nós estamos perdoados. Há muitas pessoas que carregam fardos e não sentem-se perdoadas, também não liberam perdão, vivem sendo sentenciadas diariamente, mas não abrem mão de viver uma vida nova em Cristo Jesus, não consegue compreender o quão mistério houve aqui, na cruz do Calvário. Perceba-se que, quando você lê esse texto de Romanos, que nós lemos inicialmente, ele fala sobre a remissão dos nossos pecados. Ele diz que é para o justo e também para o justificador. Nós podemos dizer que aqui há uma dupla imputação dos nossos delitos a Deus. Quando Jesus se aproxima, vamos lembrar do batismo de Jesus. João Batista está lá batizando. Quando Jesus se aproxima, João olha. Ué, eu é que preciso ir a ti e o Senhor vem a mim? E ele diz, para que se cumpra a lei. Ele foi o único que cumpriu toda a lei. Alguém mais cumpriu toda essa lei? Alguém mais? Não. Não somos capazes de cumprir toda a lei. Mas ele cumpriu toda a lei. E porque ele cumpre toda a lei, ele, a partir desse momento, ao cumprir toda a lei, ao se entregar em nosso favor, ele recebe uma dupla imputação. Ele passa então, porque agora nós somos perdoados. Mas para entrar no céu precisamos cumprir a lei. Mas como nós não cumprimos a lei, como é que a gente acessa o céu? Sendo justificado. Como é que nós podemos ser justificados se nós não cumprimos a lei? Ele cumpriu por mim e por você. Quando ele cumpre a lei, ele nos dá acesso ao céu. Ele faz o papel que era para a gente fazer. Ele padece por nós. Ele cumpre a lei por mim e por você, que não fomos capazes de cumprir a lei.
E Ele nos torna então justos, mas somos justos porque fomos justificados nele. Não temos mérito algum. O mérito não é nosso, estávamos num tremendal de lamas. Ele cumpre a lei para que eu e você pudéssemos, além de perdoados, sermos justificados. Quando Deus olha para a terra, Ele já não olha mais os nossos delitos. Há pessoas que carregam uma preocupação com o que ela fez no passado. Às vezes, quando a venda dos olhos é retirada, há alguns que se constrangem. Mas Ele já não olha mais para os nossos delitos, Ele olha para a cruz, onde a justiça dEle foi feita, para que Ele, como o sumo juiz, pudesse nesse tribunal julgar, declamar uma sentença favorável a mim e a você, sem ser injusto, sem inocentar o culpado. Certa vez o pastor Billy Graham disse que Deus tem tanto compromisso com a sua santidade, que Ele não poupou o próprio Filho em nosso favor, para tamanho sacrifício. Irmãos, pare um pouco com as suas imaginações daquilo que te aflige lá fora. Faça um exercício mental e tente imaginar o que Deus estava pensando quando Ele olhou e decidiu que mandaria Cristo para não ser injusto, mas para nos justificar, para nos perdoar. Mesmo mortos e delitos, nos nossos delitos, Ele nos dá acesso ao Pai. O que outrora era impossível de acontecer, o que na lei não dava para existir um homem capaz de acessar a Deus, nessas condições aqui do Evangelho, isso não era possível. Mas Jesus veio tornar possível aquilo que era impossível. Ele veio nos perdoar. O mundo lá fora é mau, é cruel. As pessoas não estão mais preocupadas onde vão dormir e descansar a sua alma no dia do juízo. Como será? O que sucederá? Estamos muito preocupados com hoje, agora. O que nós precisamos agora? Qual é a nossa necessidade para hoje? Mas Ele veio para nos perdoar, para nos dar acesso aos céus. Olha o que Paulo diz aos Gálatas 3:13. Ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós não éramos capazes de cumprir, por isso que a lei torna-se uma maldição, porque o homem não é capaz de cumpri-la, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Estava escrito na lei que nenhum homem poderia ser pendurado no madeiro da forma que Cristo foi. E Ele ainda assim insiste em tornar-se maldição por nós. Nós éramos malditos. E Ele se fez maldição por nós. A obra completa
do Evangelho de Cristo, ela se dá não só na morte de Cristo, mas na sua ressurreição. O interessante é que quando o sacrifício era feito pelo sacerdote, não havia essa preocupação apenas para expiação, para propiciação. Mas não se pensava na ressurreição. Os animais eram mortos e o que estava para perdão dos pecados, o símbolo era o sangue. O sangue para propiciação. A propiciação, a tradução direta, é uma oferta a uma divindade. O Evangelho, ele se completa no momento que Cristo ressuscita. 3 dias se passam, nós não vamos nos ater aos pormenores da ressurreição, senão nós vamos delongar muito a mensagem, mas nós já estamos caminhando para o fim. Mas a ressurreição é Cristo vindo à terra de forma humana, não mais animal como antes, em favor do próprio homem. Ele vem como homem em favor do próprio homem. Ele se entregou por nós. Então ele ressurge no 3º dia ressuscitado, com o corpo glorificado. Qual é a diferença da ressurreição de Cristo para as demais ressurreições? É que todos os outros morreram novamente. Ele não. Ele não. Ele está vivo. Vários passaram por aqui hoje e afirmaram: ele está vivo, ele está aqui. O seu espírito está aqui. Ele continua vivo. As demais religiões lá fora cultuam a deuses que já foram mortos. Alguns homens existiram por um tempo, outros foram factoides criados na história, mas que um dia morreram. Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo, escute-me o que vou dizer. É como se Deus olhasse do céu e dissesse: sim, o sacrifício foi aceito. A ressurreição de Cristo é a chancela de Deus, que Deus recebe o sacrifício feito por mim e por você. Ele ressuscita, porque Ele morreu para nos justificar, para nos dar acesso onde nós jamais teríamos acesso. O sacrifício foi para aplacar a ira de Deus, por conta da sua lei que não foi cumprida. E a ressurreição é a chancela de Deus dizendo: está aceito. Quando Cristo diz está consumado, Deus aceita em seu coração e permite a ressurreição ao 3º dia daquele que morreu por mim e por você. Quando ele é assunto aos céus, nós passamos a entender que ele vive e reina eternamente. Nós podemos compreender então que o seu Espírito habita entre nós, e quando ele habita entre nós e também em nós, nós mudamos os nossos pensamentos, os nossos jeitos e trejeitos, os nossos costumes, tudo parece que vai mudando aos poucos. Quando vemos os discípulos no caminho de Emaús,
eles não reconhecem de imediato. Mas quando estão diante da ceia, que ele levanta o pão e dá graças, ele reconhece o jeito de partir o pão. Tem gente lá fora que estão no caminho, estão na direção, mas não reconhece o jeito de partir o pão. Se o Espírito dele habita em você, pode ter certeza que quem está à sua volta vai saber e vai reconhecer o seu jeito de partir o pão. E aí eles entendem que o coração ardia quando estavam no caminho. Meus irmãos, a obra que Cristo fez por mim e por você é uma obra tão magnífica, tão completa, que nos constrange. E eu digo isso porque eu estava entregue aos meus delitos, adorando a Satanás com os meus costumes, com as minhas ideias. Nós temos aqui pessoas de culturas diferentes, de jeitos diferentes, de famílias diferentes, mas todos, em algum modo, estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Nós não nos justificamos primeiro, porque não somos capazes disso. Ele nos amou primeiro. Ele foi lá e tocou no nosso coração primeiro. Ele ainda hoje está distribuindo sentença favorável. Quando alguém levanta a mão e diz: eu quero Jesus na minha vida, eu quero confessar Cristo como único e suficiente Salvador, ele ainda está distribuindo sentença favorável. Lá no seu trabalho, lá na faculdade, onde você está, tem pessoas precisando. E nós somos testemunha dele. Nós ficamos aqui para sermos testemunha dele. Esta obra que ele fez na minha e na sua vida quer alcançar aqueles que estão perto do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. As pessoas estão carentes de Cristo, as pessoas precisam de Cristo, mas tem sido posta uma venda nos seus olhos. E os seus afazeres, a ganância desmedida, a velocidade que o mundo caminha, é de tal forma que as pessoas parecem que agir como que se Deus não existisse mais. Não se importam com o que o outro sente. Permita-me dizer uma coisa, irmão. Se você vive, eu digo isso com muito carinho para você, mas se você vive sem se preocupar com aqueles que não conhecem esse Cristo, tem alguma coisa errada, irmão. As pessoas estão mortas espiritualmente, nos seus delitos. Tal grande sacrifício. Ele fez um jeito para contornar a sua própria lei, a sua justiça, para nos alcançar. Porque ele nos amou primeiro. Nós não podemos ser indiferentes àqueles que estão necessitados do encontro com Cristo. Há pessoas lá fora, na minha família, na sua família, no nosso convívio social, que necessitam de um encontro com Cristo, para que haja uma mudança de vida. O diácono disse que estava triste aqui. Isso é um sentimento comum entre nós. Nós ficamos tristes, não é pecado ficar triste, porque a nossa alegria está nele. Às vezes nos sentimos constrangidos porque estamos tristes, mas não. Isso é um sentimento comum porque a nossa alegria vem dele. Porque o nosso socorro vem dele. Mas quando a nossa vida é para ele, quando as nossas prioridades estão nele, o que você tem feito com esse evangelho de Cristo? O que você tem feito no seu dia a dia, como testemunha dele? Foram as suas últimas palavras. Ele poderia dizer tanta coisa.
Ele passou 40 dias aqui na terra, irmão. Ele deixou muitas pessoas que talvez ele gostasse de sentar e tomar mais um cafezinho. Talvez ele queria ir na casa de Lázaro, mas ele não foi. Ele se preocupou comigo e com você, que vivemos num tempo tão distante daquele, mas alguns deram seu sangue para que essa palavra chegasse até nós, para que tivéssemos acesso a isso aqui, não só para mim e para você, mas para aqueles que estão à nossa volta. Se ainda não faz, passe a orar pela sua família, comece pela sua casa. Daqui a pouco você vai alcançar o seu vizinho. Daqui a pouco a generosidade e o amor de Cristo vai ser de tal modo que você vai querer também falar ao amigo de trabalho. É um exercício diário. Já há muito tempo, na minha casa nós temos a meta, eu em particular, de pelo menos uma pessoa